Oi, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcelo e hoje teremos mais uma aula de matemática com o tema múltiplos, divisores e números primos, onde vamos aprender a fatoração, certo? A fatorar por números primos. Então, vamos lá. Múltiplos de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. Então, nós vamos aqui pegar um exemplo, vamos revisar. Uma multiplicação. 5 vezes 9 é igual a 45. 9 é um fator. 5 também é um fator. 45 é o produto. Então, não importa a ordem ali que eu multiplique. Por quê? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, 45 é múltiplo de 5 e 45 também é múltiplo de 9. Então, múltiplo é o resultado de uma multiplicação. Não importa qual é essa multiplicação, ele vai sempre gerar um múltiplo, certo? Então, vamos pegar aqui um exemplo bem didático. Em uma papelaria, uma caneta é vendida a R$2. O dono da papelaria montou um quadro para ver quantos reais ele ganha de acordo com a venda das canetas. Observe o quadro. Aqui eu tenho o número de canetas, o cálculo do valor da venda e o valor em reais. Então, se ele vende 0 caneta, ele vai ter R$0, porque 0 vezes 2 é 0. Se ele vende uma caneta, 1 vezes 2, 2. Se ele vende duas canetas, 2 vezes 2, 4. 3 canetas, 3 vezes 2, R$6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. 6 vezes 2, 12. 7 vezes 2, 14. Ou seja, quanto mais canetas ele vende, maior vai ser o seu valor em reais que ele vai arrecadar. Então, a multiplicação ela é contínua, ela segue, certo? Infinitamente. Então, veja bem, os números 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante formam a sequência de múltiplo de 2. Assim, indicamos a sequência por múltiplo de 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e infinitamente segue a sequência. Quantos múltiplos existem de um número? Quantos múltiplos eu posso ter de um número? Infinitos números, pois esses múltiplos eu consigo fazer várias multiplicações que geram diversos valores, certo? Então, não existe um limite para múltiplos, tá certo? Então, vamos pegar um exemplo bem prático aqui. 300 é múltiplo de 10? Sim, pois 10 vezes 30 é igual a 300. Então, 10 vezes 30 é igual a 300. 69 é múltiplo de 13? Não, pois não há múltiplo natural multiplicado por 13 que resulta em 69. Mas daí você pode se perguntar assim, mas professor, como eu vou saber se é múltiplo ou não? Usando a operação inversa da multiplicação. Então, quais são as operações inversas? Aqui eu tenho a operação e tenho a sua inversa. Se é mais, vai ser menos. Se é menos, eu vou ter mais. Se é multiplicação, eu vou ter divisão. E se é divisão, eu vou ter multiplicação. Veja bem, qual é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, agora eu vou dividir para saber se é múltiplo ou não. Então, vamos pegar aqui um exemplo aleatório. 672 é múltiplo de 56? Então, eu vou fazer uma multiplicação. 672 dividido por 56, eu vou ter 1. 1 vezes 56 é 56. 67 menos 56 é 11. Eu abaixo aqui o 2, né? Então, eu vou ter 2 vezes 56, vou ter 112. 112 menos 112, 0. Ou seja, quando o resultado for 0, uma divisão exata, significa que o número é múltiplo. Tudo bem? Então,
Vamos pegar aqui outro exemplo. 672 é múltiplo de 56. Outro exemplo. 148 dividido por 13. Então, vamos lá. Eu tenho 148 dividido por 13. 1 vezes 13 é 13. 14 menos 13 é 1. Aqui eu abaixo o 8, certo? Então, eu vou ter 1 vezes 13, 13. Sobrou 5. 18 menos 13, sobra 5, melhor dizendo. Então, quando não for zero o resultado, significa que é uma divisão não exata. Ou seja, não é múltiplo. 148 não é múltiplo de 13, pois ele tem um resto na sua divisão. Certo? Então, sempre que você tiver em dúvida se um número é múltiplo ou não, pega esse número e divide, certo? Por outro número, você vai saber se ele é múltiplo ou não. Tá certo? Então, vamos aqui dar continuidade. Então, o que é o mínimo múltiplo comum, o MMC? É o mínimo múltiplo comum corresponde ao menor número inteiro positivo, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de 2 ou mais números. Vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo. Um enfeite luminoso tem luzes azuis e vermelhas. As luzes azuis piscam a cada 30 segundos e as luzes vermelhas piscam a cada 20 segundos. Sabendo que, quando o efeito é ligado, as luzes azuis e vermelhas piscam juntas, né? Depois de quanto tempo essas luzes piscam juntas novamente? Então, eu sei que eu tenho 20 segundos, então vou pegar o múltiplo de 20. 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 e infinitamente se segue aí nos seus múltiplos. E os múltiplos de 30? 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 e infinitamente se segue a sequência. Então, veja bem, eu tenho 0 em comum, 60 em comum, 120 em comum. E se eu for aqui analisar, depois eu vou ter outros números em comum. Aqui também eu tenho 180 em comum e assim sucessivamente. Veja bem, qual é o menor número que aparece tanto na sequência do 20 quanto da sequência do 30? É o 60. Mas é o 0, professor. Mas isso aqui o 0 eu não conto, tem que ser diferente de 0. Então é o 60. Então, aqui ó. O MMC de 20 e 30 é igual a 60. Tudo bem? Então, é assim que eu acho os múltiplos pela sequência. Tudo bem? Então, a cada 60 segundos, as luzes azuis e vermelhas piscam juntas. Algumas observações sobre os múltiplos. 0 é múltiplo de qualquer número natural. Certo? Então, sempre que eu multiplicar por 0, vai dar 0. Então, ele é múltiplo de qualquer número. Um número natural diferente de 0 tem infinitos múltiplos. Como eu disse anteriormente, um número pode ter infinitos múltiplos, tá certo? Não importa, é só você ir multiplicando que você vai achar os múltiplos. Todo número natural é múltiplo de si mesmo. Ou seja, se ele multiplica por 1, ele vai dar o próprio número, ou seja, ele é múltiplo de si mesmo. Tá? Então, 2 vezes 1, 2. 2 é múltiplo de 2, porque 2 vezes 1 é 2. Tudo bem? Vamos agora para os divisores. Divisores são números que dividem outros, desde que a divisão seja exata. Vamos aqui pegar um exemplo. 3 vezes 9, 27. 27 é múltiplo de 3. 9 vezes 3, 27. 27 é múltiplo de 9. Agora, 27 dividido por 3, 9. Vou dar 0. 27 dividido por 9, 3. 27 menos 27 vai dar 0. Ou seja, logo, 3 e 9 são divisores de 27. Certo? Porque a divisão deu exata, certo? Então, olha a relação que eu tenho de múltiplos com divisores.
certo? Porque um número, se ele é o produto, se eu dividir por qualquer um dos fatores, vou ter um divisor. Tudo bem? Então, aqui eu tenho os meus divisores. Então, você vai ter que dividir para saber se existe ou não, se aquele número ou não é divisor, certo? Mas, professor, como vou saber se é divisor ou não? Faça a operação de divisão. Vamos aqui pegar um exemplo. 3 é divisor de 159? Então, 159 dividido por 3, 5 vezes 3, 15. 15 menos 15 vai dar 0. Abaixo 9, 3 vezes 3 vai dar 9. 9 menos 9 vai dar 0. E se eu pegar aqui outro exemplo, 8 é divisor de 757? Então, se eu pegar aqui 9 vezes 8 vai dar 72. 75 menos 72 vai dar 3, desce o 7. 4 vezes 8, 37. Aliás, 4 vezes 8, 32. 37 menos 32 vai dar 5. 3 é divisor de 159, pois é uma divisão exata. E 8 não é divisor de 757, pois a divisão não é exata. Então, se tiver um resto, a partir do momento que ele tem um resto aqui na sua divisão, ele não é divisor desse número, tá? Então, tanto lá para mim saber se é múltiplo ou não, ou se é divisor ou não, eu tenho que executar uma operação de divisão. Tudo bem? Vamos pegar aqui um exemplo. Para fazer uma gincana, a professora vai organizar 12 alunos em grupos. Sabendo que em cada grupo deve haver a mesma quantidade de alunos, não sobrarão alunos sem grupo. Como os grupos serão formados? Então, eu tenho aqui. Vamos lá. Quantidade de alunos em cada grupo. Quantidade de alunos em cada grupo. Se eu posso formar um grupo com 12 alunos, eu posso formar 2 grupos com 6 alunos, eu posso formar 3 grupos com 4 alunos, eu posso formar 4 grupos com 3 alunos, eu posso formar 6 grupos com 2 alunos e eu posso formar 12 grupos com 1 aluno cada um. Então, eu tenho várias formas de fazer essa divisão. Então, assim, a professora pode formar grupos com 1, 2, 3, 4, 6 e 12 alunos. Então, os divisores de 12 é 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Tudo bem? Nesse caso, é assim que eu represento os divisores. Algumas observações sobre os divisores. 0 não é divisor de nenhum número natural, tá? Todo número natural tem como divisor o número 1, certo? Todo número natural diferente de 0 é divisor dele mesmo, tá? Então, se eu dividir, por exemplo, 50, eu dividir isso por 50, vai dar 1. Então, ele é divisor dele mesmo. E se eu dividir 50 por 1, eu vou ter 50. Então, todo número natural é divisor de 1. E 50 dividido por 0? Não tem como eu dividir o número por nada, por 0, tá bom? Então, essas são as observações quanto aos divisores. Eu tenho o máximo divisor comum, o MDC, corresponde ao maior número divisível entre 2 ou mais números inteiros. No ensino médio, aqui um exemplo, no ensino médio do colégio em que Renata estuda, há 60 alunos no primeiro ano, 72 alunos no segundo ano e 30 alunos no terceiro ano. Na Semana Cultural, todos esses alunos serão organizados em equipe, com o mesmo número de alunos, sem que se misturem alunos de anos diferentes. Qual é o número máximo de alunos que cada equipe pode ter? Então, veja aqui qual é o problema. O colégio lá, a professora, quem vai dividir o grupo, tem que formar grupos, certo? Iguais, sem misturar os alunos, certo? Então, como que essa pessoa vai separar esses grupos? Então, vamos aqui fazer o nosso cálculo. Para resolver essa questão, precisamos organizar a equipe de cada ano e comparar as quantidades. Então, vamos botar a sequência. No primeiro
ano do ensino médio tem 60 alunos. Então, ele pode ser formado grupos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ou 60. No segundo ano tem 72 alunos, então ele pode formar grupos de 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72. Se eu pegar qualquer um desses números e dividir por 72, vai dar esses valores aqui. Vai dar uma quantidade de grupos. Então, e no terceiro ano aqui, né, tá segundo, mas é terceiro, ele tem 30 alunos. Então, ele vai ter que separar em 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ou 30 alunos. Então, veja bem. Observe o número que se repete na divisão entre as três séries. 1, 2, 3, 6. E depois você vai perceber que não existe outro número que se repete nas três divisões, nos três grupos ao mesmo tempo. Ou seja, qual é o maior número divisor aqui? 6. Então, certo? Assim, podemos dizer que 1, 2, 3 e 4 são divisores comuns entre 60, 72 e 30. Só que o MDC de 60, 72 e 30 é igual a 6, porque é o maior, é o máximo divisor comum, é o maior divisor entre esses números, certo? Então, é 6. Você pode fazer dessa forma também quando você quiser achar o menor, aliás, o máximo divisor comum. Tudo bem? O que são números primos? Números primos são números naturais maiores que 1 que possuem somente 2 divisores, ou seja, são divididos por 1 e por eles mesmos. Então, aqui eu tenho os divisores, aliás, os números primos de até 1000. Tá? Então, eu tenho 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, entre outros, certo? Números primos. Vamos pegar aqui, ó. O 2. Tenta achar um número que você consegue dividir por 2. Não tem. Tenta pegar um outro número que você consegue dividir por 3, sem que seja o 3 e o 1. Não tem. O 2, sem ser o 2 e 1, também não tem. O 5. Um ou outro número consegue dividir o 5 e dar exato. Não tem. É o 5 e o 1. O 11, a mesma coisa. O 97 também é a mesma coisa. Tá? Se eu pegar aqui, ó, 32 vezes 3 vai dar 96. E se eu pegar 32 vezes 3, aliás, 33 vezes 3 vai dar 99. Ou seja, não existe número natural que eu consiga dividir por 97. Só o 1 ou ele mesmo. Então, esses números podem ser divididos por 1 ou por ele mesmo. Sendo assim, eles são números primos, certo? Algumas curiosidades sobre os números primos. A palavra primo se refere-se ao primeiro. Então, se eu pegar uma sequência de 2 em 2, o primeiro número vai ser o 2. Uma sequência de 3 e 3, o primeiro número primo vai ser o 3. E assim, não vou ter número primo depois dessa sequência que se originou do 3. O número 2 é o único número primo par. Então, 2 é o único número primo par. Não existe outro número primo par sem ser o 2. O número 1 não é número primo, pois ele tem apenas um divisor. Então, ele só consegue, 1 dividido por 1. Ele só consegue ser dividido por 1, que é ele mesmo. Então, ele não é primo. O maior número primo conhecido tem 24.862.048 dígitos e foi descoberto por Patrick Lowrich de Ocala em 7 de dezembro de 2018 na Flórida, nos Estados Unidos. Então, os números primos são infinitos. Aliás, eu tenho vários números primos, não são infinitos. Eu tenho vários números primos e numa sequência muito grande. Em 2013, o peruano Harald Adler Helgefell resolveu um problema com números primos, denominado conjuntura fraca, que estava sem solução desde o final do século XVIII. Então, os números primos nos auxiliam muito em novas descobertas de resoluções de cálculos ou de descobertas
entre outras coisas, certo? Entre outros fatores, entre outras utilidades. Vamos ver aqui, fatoração por números primos. De um modo geral, chamamos de fatoração de um número natural maior que 1 a sua decomposição em um produto de fatores primos. Então, vamos lá. Regra prática para a fatoração. Existe um dispositivo prático para fatorar um número. Acompanhe no exemplo os passos a passos, os passos para montar esse dispositivo. Dividimos os números pelo seu menor divisor. 2. A seguir, dividimos o quociente obtido pelo menor divisor primo desse quociente. E assim sucessivamente até obter o quociente 1. Então vamos pegar aqui um exemplo. 630. Vamos decompor esse número. Então eu tenho aqui 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. São números primos. São uma sequência de números primos. Então, é 630. Ele é par? É, então eu vou dividir por 2. 630 dividido por 2 vai dar 315. 315 é possível dividir por 2? Não. Então eu não vou usar o 2, eu vou usar o meu próximo número primo, que é o 3. 315 é possível ser dividido por 3? Sim. Então eu vou ter 105. Vou olhar aqui, ó, 105 é possível ser dividido por 3? Sim. Então eu vou dividir por 3 novamente. 105 dividido por 3 eu vou ter 35. Só que agora, ó, olha aqui. 35 é possível ser dividido por 3? Não. Então eu não vou usar mais o 3. Eu vou pegar o meu próximo número primo. Olha que eu estou começando do menor para o maior. 35 dividido por 5 vai dar 7. Olha, 7, eu posso usar o 5? Não. Então eu vou usar o 7. 7 dividido por 7, eu vou ter 1. Nota o seguinte, 315 é múltiplo de 5? É. Só que eu tenho que usar o número primo menor primeiro, que é o 3. Certo? Então, muito cuidado com essa operação. Agora, se eu for aqui organizar esses números, eu vou ter 2 vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5 vezes 7. Se eu fizer esse cálculo, eu vou ter 630. Então, eu representei 630 nesse caso por números primos. Então, aqui eu estou usando números primos. Ah, mas professor, aqui, ó, 3 elevado ao quadrado é 9, mas eu estou representando ele por um número primo, tá? Então, esta é a forma de você fazer a decomposição por números primos, tudo bem? Então, 630 vai bater o mesmo resultado, então é assim que eu faço a fatoração por números primos, certo? Então, aqui são os divisores primos. Você olhar, só tem divisor primos. E aqui eu tenho os quocientes, que são os resultados da divisão. Tudo bem? Fazendo o MMC, tá? MMC fazendo por decomposição simultânea de número por números primos. Então, vamos pegar aqui uma sequência. 6, 8 e 12. Eu vou fazer a decomposição simultânea. Então, eu vou pegar os números primos. 6, 8 e 12 podem ser divididos por 2? Sim. Então, é o primeiro número primo. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. E 12 dividido por 2 dá 6. Eu vou olhar aqui. Existe outro número que eu consigo dividir por 2? Tem. O 4 e o 6. Então, eu vou aqui e pegar o 2. 3, vou repetir. 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Existe mais algum número que eu consigo dividir por 2? Sim. Eu tenho o 2. Então, eu aqui repete o 3. 2 dividido por 2 dá 1. E o 3 eu repito novamente. Eu consigo usar o 2 agora? Não. Então, eu vou usar o meu próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, eu quero achar o meu
qual é o meu menor múltiplo comum entre 6, 8 e 12. Então, o que eu vou fazer? 2 elevado ao cubo vezes 3, que é igual a 24. Ah, mas professor, como assim? Então, vamos pegar aqui. Ó. O que é 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, certo? E 8 vezes 3 é igual a 24. Então, o MMC de 6, 8 e 12 é 24. Tenho 24 na tabuada do 6? Tem. 24 vezes 4 vai dar 24. Tem 24 na tabuada do 8? Tem. 8 vezes 3, 24. E tem 24 na tabuada do 12? Tem. 12 vezes 2, 24. Ou seja, eles têm o mesmo múltiplo comum. O menor múltiplo comum vai ser 24. Tá certo? Existem outros números que vão se repetir aqui, então vai ser o 48, vai ter o 72 e assim sucessivamente, tá? Então, é assim que eu faço por números primos, sempre, ó, vale salientar e reforçando, começando do menor múltiplo comum, tá bom? O menor primo, tá? Sempre começando da sequência do menor primo, para que eu possa achar o mínimo múltiplo comum, o MMC. Tá bom? Vamos lá. E o MDC fazendo por decomposição simultânea por números primos. Então, vou pegar aqui uma sequência. 12, 18, 42. Vou fazer a minha decomposição usando os números primos, a sequência ali em cima. Então, eu recomendo sempre que você for fazer ou o MMC ou o MDC, faça esse esqueminha aqui para que você sempre consiga fazer de maneira exata. E com isso você vai decorar os números primos, os principais, tá bom? Então vamos lá. 12 dividido por 2. Vou pegar o meu menor número primo, vou dividir, ele é comum para todos esses números aqui, pares. Então eu vou ter 12, 9 e 21. Existe número que eu consigo dividir por 2 novamente? Existe. Quais são eles? 6 dividido por 2 dá 3. 9 não dá, 21 não dá. Tem como eu usar o 2 novamente? Não. Então, eu vou usar o 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 9 dividido por 3 vai dar 3. E 21 dividido por 3 vai dar 7. Posso dividir por 3 novamente? Sim, o 3. Então, eu vou pegar 1 repete. 3 dividido por 3, eu vou ter 1. Certo? Opa, pulou aqui. Isso. E 7 vai dar 7. Olha lá, eu consigo dividir o 7 por 5? Não. Então, eu não vou usar o 5, eu vou usar o 7. Então, 7 dividido por 7 vai dar 1. Essa daqui é uma das formas, existem outras formas de você fazer essa decomposição também, tá? Essa é uma das técnicas. No decorrer da vida acadêmica de vocês, os professores vão ensinar outras técnicas, tá? Então, essa é uma técnica que eu ensino que é uma das mais fáceis, tá? Mas existem outras técnicas também. Então, o que eu vou olhar aqui? O número, o divisor, que dividiu os 3 números da sequência. Então, 12, 18 e 42 foram divididos por 2? Sim. Agora, olha de baixo. 6, 9 e 21 foram divididos por 2? Não. Só o 6 foi dividido, então eu não vou usar essa linha. Eu vou riscar essa linha. E o 3, 9 e o 21 foram divididos por 3? Sim. Então eu vou usar essa linha, vou circular ela. O 1, foi dividido por 3? Não. O 3 foi e o 7 não, mas não foram os 3 números da sequência, então eu não vou usar esse. Aqui, a partir do momento que eu tenho 1, eu já não vou usar mais, porque não vou dividir por 7. Só o 7 foi dividido por 7, então eu risco essa sequência. E o que sobrou para mim? 2 vezes 3, que é igual a 6. Ou seja, o máximo divisor comum de 12, 18 e 42 é igual a 6, certo? Então, é assim que eu faço um MDC. Algumas recomendações, então, faça os exercícios que eu vou propor para vocês. Dúvidas, vocês
podem tirar comigo, não fiquem com dúvidas, tá? Me chamem pelos canais para que eu possa tirar dúvida com vocês, tanto pelo WhatsApp, ou nas lives, ou no Google Classroom, pergunta lá. Quero dizer que vocês são fantásticos e maravilhosos, tá? Todos os meus alunos são fantásticos e maravilhosos, pois mesmo nesses momentos difíceis, nós permanecemos juntos. Então, lembre-se sempre disso, certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.